Olá, meus amigos do canal Agromanaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e nessa aula eu vou mostrar para vocês como podemos deduzir as 6 fórmulas necessárias para o cálculo de distância horizontal, distância inclinada e distância vertical a partir das relações trigonométricas do seno, cosseno e da tangente. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como podemos fazer a dedução das 6 fórmulas necessárias para calcular distância horizontal, distância inclinada e distância vertical a partir das relações trigonométricas do seno, cosseno e da tangente. Tá bom? Então, eu vou começar pelo seno. Então, deixa eu tirar isso daqui, o cosseno e a tangente. Tá bom? Que aí fica mais fácil. Então, vamos fazer dessa forma, ó. Deixa eu copiar isso daqui. Então, pessoal, primeira coisa, né? O que é o seno? Isso aí a gente precisa saber. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom, pessoal? Isso que é o seno. Então, a gente tem que fazer relação aqui disso com as distâncias inclinada, horizontal e vertical. Vamos ver como é que isso aqui fica? O nosso cateto oposto é igual a quem? A nossa distância vertical. Então, a gente vai substituir aqui, ó. dV. A nossa hipotenusa é igual a nossa distância inclinada. Então, aqui fica DI. Vamos inserir uma equação aqui. Então, vai ficar da seguinte forma, né, pessoal? A gente multiplicando isso daqui cruzado, como que fica? Distância vertical é igual a seno do ângulo vertical vezes a distância inclinada. Então, a gente já chegou na nossa primeira fórmula, né? Então, se a gente quiser calcular a distância vertical, dá para a gente fazer a partir do seno e da distância inclinada. Então, a partir daqui, a gente consegue gerar uma outra fórmula, tá? Que é o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Não tem uma regrinha na matemática que diz que quando a gente tem uma igualdade e uma multiplicação aqui, a gente pode pegar um desses dois fatores que estão multiplicando aqui e passar para o outro lado dividindo? Então, aqui eu já tenho o dV, né? Eu quero isolar o DI, então vai ficar da seguinte forma, ó. Eu mantenho o DI desse lado, né? DI é igual a dV, eu vou passar o seno para lá, sobre o seno do ângulo vertical, tá? Deixa eu só... Então, fica dessa forma. Então, aqui a gente chegou nas nossas duas fórmulas a partir do seno, tá bom? Então, vamos fazer agora o cosseno. O que é o cosseno de um ângulo? O cosseno, nesse caso do ângulo vertical aqui, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o nosso cateto adjacente? É a nossa distância o quê? Horizontal. Então, a gente substitui lá pela distância horizontal. Quem é a nossa hipotenusa? É a nossa distância inclinada de novo. Tá bom? Então, por enquanto, a gente tem isso daqui, que o cosseno do ângulo vertical é igual à distância horizontal dividido pela distância inclinada. Tá? Então, vamos pegar emprestado essa fórmula aqui. Então, agora, a gente tem que
Aqui a gente vai multiplicar cruzado, tá? Então, DH é igual a cosseno, né, do ângulo vertical vezes a distância inclinada também. Beleza? Então, aqui a gente tem a fórmula da distância horizontal a partir do cosseno do ângulo vertical e da distância inclinada. Então, vamos lá. Continuando, pegar emprestado aqui de novo. Então, agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo de passar para o outro lado, dividindo. Eu vou manter o DI aqui e vou passar o cosseno para lá. Então, vai ficar DH sobre o cosseno do ângulo vertical. Então, aí a gente já tem 4 fórmulas. E agora a gente pode achar a distância inclinada a partir da distância horizontal e do cosseno do ângulo vertical. Então, por último, nós temos a nossa tangente. Então, a tangente de um ângulo, aqui no caso o ângulo vertical, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ou seno pelo cosseno. Tá? Mas aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vamos fazer assim. Vamos copiar para cá também. Então, vamos fazer as substituições devidas. Tangente do ângulo vertical é igual ao cateto oposto, que é quem? Distância vertical. Dividido por quem? Pelo cateto adjacente, que é a nossa... Desculpa, pessoal. Distância horizontal. Tá, então como é que vai ficar agora? Deixa eu pegar emprestado aqui também, vou pegar logo essa. Vai ficar o seguinte. Lembra que a gente vai multiplicar cruzado aqui, tá? Então, distância vertical aqui vezes 1, né? Distância vertical. Tangente do ângulo vezes o DH. Então, eu vou substituir aqui, ó. Tangente vezes quem? A distância horizontal. Beleza, pessoal? Então, a gente chegou na nossa quinta e penúltima fórmula. Então, a gente pode achar a distância vertical a partir da tangente do ângulo e, né, multiplicando, né, pela distância horizontal. Então, vamos lá para a última. Então, agora como é que fica, né, pessoal? A gente quer agora isolar quem? O DH, né? Que é o que está faltando ali. A gente já fez o dV. Então, DH vai ficar igual ao dV dividido pela tangente do nosso ângulo vertical. Tá bom, pessoal? E dessa forma, nós, né, chegamos nas 6 fórmulas necessárias para fazer esse tipo de cálculo. Tá? Então, eu vou repetir aqui as 6. Ó. A partir do seno, a gente chegou na fórmula distância vertical é igual a seno do ângulo vertical vezes a distância inclinada. Ou seja, a gente consegue achar a distância vertical pela multiplicação do seno pela distância inclinada. E a gente também consegue obter a distância inclinada pela divisão da distância vertical pelo seno do ângulo vertical. Depois a gente fez pelo cosseno. E a gente chegou nas fórmulas que a distância horizontal é igual ao cosseno do ângulo vertical vezes a distância inclinada. E que a distância inclinada pode ser obtida pela divisão da distância horizontal pelo cosseno do ângulo vertical. Por último, a gente fez todo esse processo para a tangente do ângulo vertical. Tá? Então, fazendo as devidas substituições, a gente chegou nas fórmulas. Distância vertical é igual a tangente do ângulo vertical vezes a distância horizontal. E distância horizontal é igual a divisão da distância vertical pela tangente do ângulo vertical. Tá bom, pessoal? E a partir daqui vocês resolvem qualquer problema relacionado às distâncias horizontal, vertical e inclinada em exercícios de topografia.
Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Quem gostou, curte e compartilha, por gentileza.